Bom, vamos trazer um pouco desses detalhes antes disso tudo. Cena que se repetiu nesse no looping infinito, né? Toda véspera de derby tem confronto entre esses criminosos nas imediações dos dois estádios. Todo derby. Por óbvio, né? Como a gente disse aqui, ontem não foi diferente. A Avenida Ayrton Senna mais uma vez virou um palco de guerra, e os detalhes dessa triste rotina com o André Berenguel. Bom dia, André. Seus detalhes aqui, mais uma vez a gente trazendo essa informação. Então não precisa nem muito fazer o texto, né, André? Flávio Paradella. Bom dia a você. Infelizmente, né, você já trouxe a abertura falando de um dia tão pesado ontem, né, com as informações aí ao longo da manhã e ao longo da tarde também com outras informações. Tivemos também a morte do ator Paulo Gustavo à noite, e pessoas poderiam estar evitando tudo isso que muitos viram pela Princesa do Oeste, pela Avenida Ayrton Senna da Silva. Parece que fazem questão de não evitá-las. Né, a situação que ocorreu na Avenida Ayrton Senna da Silva, quase lá no cruzamento com a Avenida Princesa do Oeste, a gente até fala que é um ponto tradicional de Campinas com relação às brigas dessas duas torcidas, ou pelo menos desses vândalos que se dizem torcer, né, para esses times históricos de Campinas. A Polícia Militar e também a Guarda Municipal, elas foram acionadas por volta das 7h30 da noite de ontem, a respeito desse confronto. Os moradores acabaram acionando, portanto, as forças de segurança, que chegaram lá para simplesmente dispersar, né, os vândalos. Nas imagens que circulam pelas redes sociais, a gente consegue observar, inclusive, até o Felipe Favioli aí colocando as imagens para quem acompanha pelo YouTube e Facebook, esses integrantes de torcidas organizadas encapuzados, com blusas para não identificação, com pedaços de barras de ferro, também pedaços de madeira, pedras e rojões, como se fossem verdadeiras armas disparando, né, na horizontal contra esses torcedores adversários. Confrontos, em certo momento a gente até observa pelas imagens, um torcedor acaba caindo no chão, é cercado por um bando ou uma quadrilha que acaba desferindo muitos golpes, né, com essas barras de ferro e madeira nessa vítima. O confronto se estendeu aí por vários minutos e acabou realmente trazendo muito pânico para quem trafegava pelo local, a Avenida Princesa do Oeste nesse horário, quem desce pela Ayrton Senna da Silva também. A gente podia observar, né, buzina por parte dos motoristas, também moradores amedrontados, inclusive um comerciante, né, de uma loja tentando fechar o portão para evitar aí uma suposta correria, invasão ao estabelecimento comercial. Nada disso conseguiu ser feito, e aí as forças de segurança chegando e dispersando simplesmente esses vândalos. Lembrando, como você disse, né, não é a primeira vez que ocorre isso, formas que poderiam ser evitadas, mas a gente não entende por que não são evitadas. As informações que a gente tem até o momento, ninguém foi detido, ninguém foi levado ao distrito policial. Os vândalos simplesmente se recolhem às suas bases ou às suas sedes de torcidas organizadas e aí se preparam para mais um jogo que ocorre hoje, a partir das 9h da noite, no estádio Moisés Lucarelli, o majestoso partida, portanto, entre a Ponte Preta e o Guarani. Detalhe, né, Flávio Paradella, é que nem torcida tem, nem compra de ingressos tem nesses tempos de pandemia para justificar a presença desses torcedores nas imediações dos estádios. Antes havia essa justificativa, entre aspas, da presença deles. Hoje nem isso. Então, quer dizer, eles estão lá simplesmente marcando previamente pelas redes sociais e buscando esse confronto como se fosse bonito ver ou assistir. André Berenguel, agradeço a sua participação. E Lilian de Souza, o que me deixa assim mais estupefato é que não é uma coisa que não se dá para prever. A gente já tinha essa expectativa, o confronto acontece sempre nessa semana de derby, ou até não precisa ser derby, eles estão brigando, mas quando tem derby na semana acontece, uma vez aconteceu num sábado pela manhã lá no São Bernardo, mas o que a gente tem visto, né, nas últimas partidas de Guarani e Ponte Preta, que ao longo da semana acontece algum tipo de briga entre essas torcidas, exatamente nesse palco que vira, né, essa guerra campal na Ayrton Senna com a Princesa do Oeste.
Me chama a atenção é que a gente já tem essa expectativa. E não há, em nenhum momento, as autoridades policiais para... Não adianta. Eu sei que não vai ficar tomando conta de marmanjo desse tamanho. Não é para isso que serve a Polícia Militar, a Guarda Municipal. Mas infelizmente vai ter que colocar uma viatura em alguns pontos. É na frente do Brinco de Ouro, é entre a Avenida Ayrton Senna e o Estádio Moisés Lucarelli e depois no Campo da Ponte. São 3 viaturas que vão ficar por lá. Porque são células criminosas. E você sabe que você está sendo muito cirúrgico nessa questão da previsão, porque ontem eu passei pelo Bosque, os meus filhos estudam ali numa escola ali perto, eu tive que passar por lá, e eu, buscando um deles ali na escola, eu ouvi um comentário, a gente ouvia muitos rojões, duas moças passando pela rua dizendo, já estão se chamando para briga. Ou seja, já há uma expectativa de fato de todas as pessoas. Não dá mesmo para cuidar dos marmanjos, não é para isso que as forças policiais servem, mas elas servem para garantir a ordem e a proteção das pessoas. Porque ali tem morador, tem gente morando, tem comerciante, tem gente transitando, tem muito fluxo de veículos. Então é papel sim das forças de segurança protegerem essas pessoas que estão circulando por lá e que ficam reféns desse tipo de situação criminosa. E olha, até buscando dentro do que você disse, parece coisa realmente do mundo animal, né? Essa citação sua é extremamente importante, porque no reino animal, para defender o seu território, um animal grita, ruge para o outro que está lá. Aqui é o meu território, aqui você não mexe com o meu bando. E essa situação me remeteu a isso. Eu tenho um livro que eu sempre leio com meu filho e conta realmente essas histórias da biologia e do reino animal. E agora vem à mente isso. São animais. E olha, na semana passada teve aquele caso com o ônibus da Ponte Preta, jogadores que foram acuados, pedradas, e um teve ferimentos. E eu não tenho a menor dúvida de que muitos que causaram todo aquele tumulto e agrediram os jogadores da Ponte Preta, muitos estavam lá ontem, tá? E podem ser identificados. Até o André citou, né? Eles estão lá usando uma máscara, tal. Tem nada a ver com a pandemia, só para não serem identificados pela Polícia Militar ou pela Polícia Civil, quem vai investigar. O que precisa é ter punição. Porque eu não sei o que os órgãos estão esperando, porque ontem chegou e dispersou, foi essa a informação. Ninguém foi detido. E se for detido, é um termo circunstanciado, vai ser liberado. A imagem que se tem, eu não sou autoridade policial, nem especialista em segurança penal, mas a imagem que se tem de um torcedor, entre aspas também, que estava ali para agredir uma outra pessoa, mas ele é agredido quando cai, se aquilo ali não é tentativa de homicídio, realmente eu não sei o que pode ser. Se é só uma lesão corporal, não é possível que você vai colocar isso. Aquilo é tentativa de homicídio. Como ele também estava para fazer alguma coisa. Para tentar um homicídio. Então que se arrolem. Que se prenda. Que se tenha uma punição para estes torcedores. Porque que a gente está esperando? Como você bem disse, carros estão passando. Comerciantes, o que a gente vai esperar? Quem uma pedrada, um rojão que entre dentro do carro, atinge um bebê, por exemplo? E aí tem a comoção na cidade, e aí as autoridades chamam polícia técnica científica, o diretor do DEINTER aparece, o tenente-coronel do CPI 2 vai até o local. É isso que a gente está esperando, a morte de alguém inocente. Porque nem a morte de torcedores, entre aspas, comoveu. E não vai comover. Porque tem-se também na ideia de que, o que ele estava fazendo ali? Estava procurando. Agora a gente está esperando, na verdade, a morte de uma pessoa, de um entregador, passando lá um motoboy, é atingido por um rojão, cai, e aí um carro. São dinâmicas que podem acontecer dentro desse caos. A gente está falando de uma troca de rojões, pedras, paus, barras de metal em uma avenida. Não estou colocando nada fora assim do comum, tá?
Alguém pode falar, nossa, tá exagerando. Não, eu tô falando... Gente, se coloque naquele ponto. Então, esse é um dilema que a gente vai ter que discutir aqui no CBN Campinas, discutir como sociedade. O que pode ser feito? O que, na verdade, deve ser feito, né, Lilian? Pra gente não ter que chegar nesse ponto de uma cobertura de uma pessoa inocente que morreu. É isso. Bom, vamos seguir aqui com o CBN Campinas, porque até dentro